Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Muito bem, em São Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, nós encontramos o Criador dominando mais uma vez a criação. Jesus Cristo, o Verbo, sem o qual nada do que foi feito poderia ser feito, andando sobre as águas. Ele não estava esquiando. Ele não tinha nenhuma boia debaixo de seus pés. Aquilo era simplesmente a autoridade do Criador sobre a criação. Mas muito bem, todos concordam com isto, é um registro bíblico, e creem que Jesus Cristo tinha poder e tem poder para isso. É maravilhoso sabermos que Jesus Cristo tinha poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a própria morte, ressuscitando mortos, e sobre o pecado, perdoando pecados. Mas que tal você saber que também um homem andou sobre as águas? Um homem como você e como eu, andou também sobre as águas. A Bíblia, nesse registro, São Mateus capítulo 14, disse que Pedro, sempre ousado, pediu para ir também sobre as águas como Jesus estava. O que aconteceu sob a permissão do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi um fato inédito. Que quadro tremendo, que quadro importante, que foto, que filmagem, que videotape. Nós teríamos um homem andando sobre as águas, que é Deus, daqui para lá, e outro saindo do barco e andando também sobre as águas, bem entendido, hein? Em direção de Deus. Em direção do Senhor Jesus Cristo. Ah, se o mundo tivesse filmado isso, hein? Quanto valor, que preço não teria este filme? De Pedro andando aqui, sobre as águas, em direção de Jesus Cristo. Eu não estou falando de um truque cinematográfico. Estou falando do real, do fato acontecido. Se aquilo pudesse ser filmado como aconteceu, na hora, naquele exato momento,
Mas a coisa está diante de nós. Sim, ela é viva. Não precisamos ter um filme disto. Não precisamos ter uma fotografia disto. Nós temos a escritura disto, que é a palavra de Deus narrando este fato. Agora, para quê? Para simplesmente conhecermos como história? Não. Tudo que está escrito tem fundamento, tem significado para a igreja do passado, do presente e do amanhã. A Bíblia é viva. A Bíblia não é uma letra morta. Por isso ela não pode ser interpretada. Os intérpretes das Escrituras do Velho Testamento não puderam conhecer a Bíblia viva. Por isso crucificaram a Jesus Cristo, a própria palavra. Mas, meus ouvintes, pensemos aqui num instante somente, que todos os filhos de Deus estão andando sobre as águas. Estas águas aí representam o mundo, as ondas, as dificuldades. O poeta cristão escreveu o grande hino tradicional, hino Sossegai. Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir? Parece que há instante que Jesus está indiferente para com as nossas aflições. E Ele não está tomando conhecimento das ondas que têm se levantado na nossa frente. Quando temos atendido uma chamada de sua parte, venha. As ondas atendem o meu mandar, disse Jesus. Sossegai, e seja o encapelado do mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz gozai. Você sabe que você é este barco? Você está em Cristo, Cristo está em você. E Ele é o piloto que está aí na direção de sua vida. Você sabia disto? Você é uma cristã, você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. E você conhece a história de Noé? Quando ele estava construindo uma coisa obsoleta, uma coisa esquisita, uma coisa mística, uma coisa que não podia ser entendida, aplicando todos os seus esforços e atenções para a construção da arca, ele foi zombado, ele não foi entendido. Quem sabe os cientistas da época deram uma palavra sobre o assunto. Milhares e milhares de quilômetros acima da Terra, não há nuvens, tudo é limpo, não há possibilidade de chuva, nunca choveu sobre a terra. Este homem não merece crédito, é um louco, por certo. Mas o que acontece é que Noé estava seguindo a instrução, e a instrução de Deus, e mesmo ele não sabia explicar. Ele não podia fazer conferências, dar palestras contra a hipótese
científica, quer dizer, mostrando, através da lei de química, de física, ou disto ou daquilo, o fenômeno que traria chuva sobre a terra. Noé nunca proferiu uma palestra sobre aquilo. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Seguiu a instrução que Deus lhe dera. Porquanto Deus lhe dissera, vai chover e você deve fazer assim, e assim, e assim. Deus ensinou para ele fazer a arca. Deus não disse para a mulher nada sobre a lei de como ela conceber. Mas ela tem em si tudo para conceber e dar à luz a um filho. Ela não precisa conhecer cientificamente. Ela não precisa ser uma doutora para ter um filho. É assim também a igreja. É assim também o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estamos aqui, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir, de ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. Mas acontece que, seguindo as instruções de Deus, Noé pôde ter calma, pôde ter bonança quando tudo era tempestade, era contraditório. Quando o juízo caíra sobre a terra, Noé estava descansado. E Pedro, viajando em direção de Jesus Cristo, mesmo sentindo e olhando para os sintomas, parece que ia perecer. Ia para o fundo do abismo e todas as ondas iam lhe cobrir. As ondas, os espíritos da era, os vícios, as enfermidades, o mundanismo, a imoralidade, seja o que for, não pode levar o Filho de Deus, que tem caminhado sobre estas coisas em direção de Cristo, ao abismo. Você não será sucumbido. E logo você poderá dizer, Mestre, chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. E agora ele diz, as ondas atendem ao meu mandar. Enfermidades, problemas, montanhas, sossegai. Filhos, sossegai. E sejam encapelar do mar, seja doenças, seja opressões, seja o que for, a ira dos homens, ou gênio do mal, tais águas não podem sua vida tragar. Que leva o Senhor, você leva o Senhor em sua vida, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz gozai. Ele disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Não olhe para o barco que afundou. Olhe para aquele que chegou a salvos lá no porto. Muitos há que já chegaram além da cortina do tempo, salvos e seguros em Cristo, quando clamaram por Ele, arrependidos de seus pecados.
como Pedro clamou na hora que ia sucumbindo, afundando-se nas águas. Mas ele foi alcançado pela mão do Senhor. Ele tem esta mesma misericórdia. Ele tem os mesmos ouvidos que não estão agravados para que não possam ouvir. Ele tem as mesmas mãos, os mesmos braços, que não estão encolhidos para que não possam salvar. Ele nesta hora pode te curar, ele pode te batizar com o batismo supremo da fé suprema na palavra suprema, aquilo que dá graça suprema para a hora suprema. Ele é Deus, Ele é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele não pode falhar. Ele disse que de maneira alguma lançaria fora aqueles que fossem a Ele. Você está indo a Ele nesse instante através deste programa. Você está recebendo fé no seu coração, uma fé diferente. Não é o que você é o que Cristo é. É o que Jesus é. Não é o que eu sou, mas é o que Ele é. Não os meus méritos, mas os méritos dEle. Não é a minha força, não é a minha experiência, não é a minha sabedoria, não é a minha perspicácia, não é a minha inteligência, mas sim é Ele. Ele é tudo. Somente Ele pode estender as mãos. Somente Ele podia instruir a Noé. Somente Ele podia levar a Pedro a fazer o que Pedro fez, andar sobre as águas. Vamos em direção dele. Mas Pedro começou a afundar, mas não afundou. Ele não vai te condenar por levar uns tropeços procurando acertar. Não, pelo contrário, é quando Ele estende a sua mão para você. Porque Ele conhece que você está viajando, se esforçando em direção dEle, de consertar a sua vida. Ele sabe por que você quer saúde nesta hora. Você quer saúde para glorificá-lo, para criar seus filhinhos. Você quer saúde não para esbanjá-la no vício, no pecado. Você quer saúde para honrar a Deus com seu corpo, com sua alma, com seu espírito. Creia em Deus agora. Receba o poder desta palavra. Ele nesta hora só tem uma advertência a fazer. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas a sua mão está estendida. Levanta-te e anda. Tome coragem, anima-te, tenha bom ânimo. Ele está aqui. Ele vem ao seu coração nesta hora e te anima, te dá um impulso íntimo por dentro, crendo em toda a verdade, arrependido de seus pecados, sendo batizado em seu nome. Você pode andar sobre este mar revolto, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. See
Nesta hora, Ele já tem te abençoado. Mestre, te agradeço por esta bênção de ouvir a tua palavra e poder ver esse quadro no qual eu estou enquadrado agora. Não estou vendo Pedro e o Senhor de longe, quase 2000 anos atrás. Agora eu vejo a mim mesmo e o Senhor, andando sobre as águas. Mas sei que o Senhor não me deixará sucumbir. Mestre, chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. Deus te abençoe, filho, filha, em nome de Jesus Cristo. Amém.